Gente, eu tô aqui há meses para fazer esse vídeo para vocês, que é sobre open house das faculdades aqui nos Estados Unidos. Tanto open house, e nesse vídeo também eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a vida na faculdade, sobre morar na faculdade. Alguns aspectos desse assunto, que eu sei que é um assunto que pode gerar muito interesse de vocês aí no Brasil. Esse assunto da faculdade, eu vou fazer vários vídeos, porque tem muitas coisas diferentes para se falar sobre isso. E eu ainda estou aprendendo, vou ser sincero, tá? Então, à medida que eu for aprendendo, eu vou falando, tá bom? Mas eu queria falar para vocês, então, primeiro, sobre essa questão do open house, que é algo que nós já fizemos, e também sobre essa ideia de como a faculdade nos Estados Unidos é diferente da faculdade no Brasil. Nós estivemos já em 3 open houses. O primeiro foi no ano passado. E um dia eu abri uma carta, tinha aqui, Open House Elizabethtown University. Eu falei, quer saber, vamos? A gente nunca foi nenhum, ficava 1 hora e pouco de casa, era num sábado de outono, o outono na Pensilvânia é maravilhoso. Eu falei, vamos passear em família e vamos ver qual é desse negócio. E como que é o Open House, então? A faculdade promove um evento em que você chega lá, todos eles nós fomos recebidos com café da manhã, você tem uma grande palestra aí principal com alguém importante da faculdade, para falar de diversos assuntos, né? Cada faculdade tem o seu jeito. A gente teve uma falando sobre por que uma faculdade liberal arts, que é uma faculdade que é um tipo de abordagem em que você pode ter acesso a vários cursos ao mesmo tempo, você vai construindo aí o seu currículo. Então, a gente também teve uma que a primeira palestra foi sobre como que é a admissão naquela faculdade, que não é só fazer vestibular, gente. Ó, que saudades de só o vestibular. Nós tivemos uma outra palestra que falava sobre a questão da importância de um pensamento livre, a importância da faculdade na vida de um jovem. Então, nós tivemos várias palestras iniciais diferentes, ok? Tivemos uma que era basicamente sobre a faculdade. Depois disso, é muito comum que se divida em majors, que são a matéria principal que o aluno quer se formar. Então, você pode se formar major em relações internacionais, em administração, em jornalismo. Então, tem as majors que são diferentes para cada universidade. Cada universidade tem as suas majors e as suas minors também, porque você pode se formar em jornalismo, por exemplo, major em jornalismo, e uma minor que se relacione com outro assunto, com uma minor em artes, por exemplo. Então, tudo depende da faculdade em que você estiver. E depois, então, dessa palestra inicial, é comum que os alunos se dividam nos majors, ou, se não for no major específico, numa área específica. Então, nossa primeira open house, a Manuela foi para a área dos indecisos, porque ela ainda não sabe exatamente o que ela quer fazer. Na segunda open house, ela participou de uma aula, foi super legal, inclusive, uma aula na área de government, de governo e administração e política internacional. Então, o professor ele deu como se fosse uma aula, foi super bacana, adorei essa experiência. E na terceira agora, ela foi para a área das humanidades. Então, eles só se separaram para essa última universidade tinha 3 grandes faculdades, era a faculdade de humanas, a faculdade de engenharia e a faculdade de, não me lembro, administração. Então, ela foi para o encontro do pessoal de humanas, que é mais a área dela. E daí, nesse encontro, tiveram vários alunos contando como que era a percepção deles da faculdade. Inclusive, isso é comum, ter encontro com os alunos, uma mesa redonda, um painel em que os alunos contam a sua experiência com a universidade, o que eles fazem, os majors, minors, oportunidades de intercâmbio, tudo que eles fazem na faculdade que pode mostrar para o possível estudante daquela universidade como essa universidade é incrível. E também uma coisa que geralmente acontece é um painel, uma palestra sobre finanças daquela faculdade, como que são as bolsas de estudo, os tipos de financiamento, etc e tal. Porque, gente, faculdade nos Estados Unidos é caro. E esse vai ser um assunto de um vídeo só sobre isso, com certeza. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre admissão, quais são os critérios de admissão, e outro sobre a parte financeira, bolsas de estudo, etc e tal, porque a gente precisa descobrir como faz isso. Gente, é muito caro estudar nas universidades aqui. Não existe universidade pública como no Brasil. As universidades, elas são todas privadas. Existem algumas que têm um subsídio do governo e que por isso podem ficar um pouquinho mais baratas, mas todas são muito caras. E, por exemplo, eu fiz jornalismo na Federal, mas eu lembro que na minha época custavam R$700 a mensalidade. Eu não sei quanto está hoje, mas eu vou jogar que seja 3 mil. Uma faculdade de jornalismo na PUC, por exemplo, que é uma faculdade boa. Estou chutando, não sei se é isso, tá? Depois eu pesquiso e coloco aqui embaixo. Mas vamos supor que 3 mil.
Em um ano, 3 mil vezes 12, 36 mil, né? 36 mil reais para você estudar na PUC Jornalismo. A faculdade mais barata que nós fomos nessas 3 open houses até agora foi uma que custa 53 mil. A faculdade mais a hospedagem, né? Porque a 1h30 da gente não tem como a Manuela morar em casa. 56 mil. A outra era 85 mil o ano. 85 mil, como que as pessoas pagam? Pois é, não pagam, tem que fazer bolsa de estudo, gente. A gente está tentando descobrir isso aí, como que paga isso. Mas então, normalmente no Open House tem esse painel, essa palestra sobre a parte financeira da faculdade também. E também sempre tem um tour pela faculdade, né? Os grupos vão, conhecem a biblioteca, os dormitórios, as salas de aula, os prédios, laboratórios. Então você tem como conhecer a estrutura da universidade e, por fim, o dia acaba com um almoço no refeitório da universidade. Eu confesso que é a melhor parte do tour, gente. A melhor parte do Open House é o almoço. Pensa numa praça de alimentação que tem de tudo, só que tá de graça liberado para você. Então você come hambúrguer, pizza, comida mesmo, arroz, feijão, carne, feijão não, né? Mas arroz e carne, comida mexicana, massa, sorvete, cookie, brownie. É uma festa, gente, uma folia alimentar. E daí você tem, então, essa experiência do Open House. Como eu falei, nós já fomos em 3 Open Houses diferentes. E o que foi legal, no primeiro Open House já, foi compreender melhor essa questão da vida na faculdade. Eu sou uma mãe brasileira. Eu não cresci preparando-me para mandar as minhas filhas para fora de casa com 17 anos, como é comum aqui nos Estados Unidos. Então, para nós brasileiros, essa ideia de a pessoa fazer 17 anos e sair de casa pode ser muito confuso, muito difícil para nós, porque nós não estamos acostumados com isso. Né? Como que é a faculdade para a gente? Você mora com a sua mãe, vai estudar na faculdade mais próxima. São raras as exceções das pessoas que se mudam para estudar que se mudam para estudar em outras cidades porque querem uma faculdade específica. Né? Às vezes o curso que você quer só tem em determinado lugar. Mas, no geral, você vai numa faculdade mais perto de você. Eu sei que daí nas cidades pequenas você acaba tendo que sair, né? Mas não é comum para nós essa ideia da pessoa sair de casa. E a pessoa que sai de casa, ela sai de casa, mas ela vai trabalhar enquanto ela está na faculdade e tal, para se sustentar. Mesmo dentro de casa. Eu, por exemplo, entrei na faculdade já trabalhando. Eu trabalhei a faculdade inteira, morava com a minha mãe, depois eu casei, né, no meio do caminho, e daí fui morar com meu marido, mas trabalhando, fazendo faculdade. E não é essa a ideia aqui nos Estados Unidos. A ideia é que quando você vai para a faculdade, você vai para um mundo à parte. Você se isola, entre aspas, você entra na bolha acadêmica por 2 ou 4 anos, ou mais depois, se você for fazer alguma outra coisa, né? Mas em geral 2 a 4 anos, e você está nessa bolha. Você está 24 horas por dia, 24/7, vivendo a faculdade, respirando a faculdade, se desenvolvendo academicamente, tendo aula de manhã, tarde, noite, tendo clube, tendo pesquisa, participando de viagem, intercâmbio, programas diversos. Você tem a vida esportiva na faculdade, a vida cultural na faculdade. Você mora na faculdade. Enquanto você mora na faculdade, você desenvolve habilidades de administração para uma vida adulta. Uma das faculdades, por exemplo, os alunos eles ficavam no dormitório, que você tem que dividir o dormitório com alguém, você tem que administrar suas finanças para você comprar suas coisas, para comprar os seus materiais, para comprar o seu almoço, você tem uma cota ali, né, se você não recebe uma bolsa integral. Enfim, você tem que administrar a sua vida. E nessa faculdade, depois eles podiam sair do dormitório e se aplicar para dormir num sobrado que tinha ali no conjunto da faculdade. Então, existiam sobrados, que daí você dividiria esse sobrado com outras pessoas, mas seria uma casa para ser administrada, com sua cozinha, com sua lavanderia, e você tem que, então, administrar a sua vida. É literalmente um treinamento para a vida adulta. Mas é tudo isso, sabe? Até o trabalhar, a maioria das pessoas trabalham em projetos da faculdade, trabalham na própria faculdade ou em programas vinculados a estágios da faculdade. Ou seja, gente, é uma vida muito diferente do que a gente está acostumado. E eu que tinha um pouco de pé atrás com essa ideia de morar fora, porque a gente tem, né, N situações, a gente pensa não só na questão da segurança dos nossos filhos, a questão de conseguir se administrar sozinho, mas também nós que somos cristãos nos preocupamos com as questões das influências e tal. E a gente tem que estar pronto, gente, para mandar os nossos filhos para onde Deus mandar eles irem. E se Deus mandar os nossos filhos irem para uma faculdade em que eles vão morar lá, assim seja. Nós preparamos os nossos filhos para isso, nós preparamos as nossas flechas para isso, né?
E eu fiquei muito mais tranquila, sabe, quando eu voltei do primeiro open house, porque eu senti isso. Na verdade, eu senti o próprio Deus me acalmando. Se você não é cristão, desculpa fazer esse disclaimer aqui no meio do vídeo, mas é que eu sou, não tem como desconectar. E eu senti como se fosse um próprio consolo e conforto divino no meu coração, de fica tranquila, que se ela for morar fora de casa, tudo vai ficar bem, vai ser bom para ela. Enfim, é muito interessante esse open house, pelo menos um na vida, assim, eu acho interessante nós como pais fazermos. A Manuela selecionou vários que ela quer fazer, a gente provavelmente não vai em todos porque são longe, né? Não são todos perto da minha casa, é bastante tempo, alguns se sobrepõem também um sobre o outro, mas a gente vai provavelmente mais uns 2 ou 3 para que a gente possa então começar esse processo de aplicação, que também é algo que eu vou falar com vocês em algum outro vídeo. Lembrando que a Manuela está no penúltimo ano do high school. E no último ano, é importante que no primeiro semestre ela já esteja aí decidida em quais faculdades ela vai se aplicar e já esteja começando as aplicações. Para que no segundo semestre ela já esteja, no último semestre do high school, né, do ensino médio, ela já esteja bem encaminhada, sabendo para qual universidade ela vai, ela já recebeu as respostas e ela vai ficar mais tranquila, então, nesse finalzinho do ensino médio. Mas tudo isso, a questão de aplicação, processo de seleção e também a parte de financiamento, eu vou conversar com vocês mais para frente, à medida que eu for também descobrindo mais. Se você se interessa por esse assunto de faculdade, deixe os comentários aqui, perguntas, coisas que você gostaria de saber, que quem sabe eu consiga responder exatamente essas perguntas no próximo vídeo que eu for fazer sobre faculdades. Se você se interessa por elementary school, preschool, né, que é o pre-K, middle school, high school, tem vídeos diversos aqui no canal falando sobre a vida escolar acadêmica aqui nos Estados Unidos. Pelo menos no meu estado, que é a Pensilvânia.